Olá a todos, seja muito bem-vindo a essas novas aulas que teremos aqui, onde estaremos abordando a bateria de questões de concursos públicos focadas em C Sharp. Responderemos durante essa bateria 34 questões, vamos estar analisando cada questão aí e, acima de tudo, agregando mais conhecimento para que possamos estar preparados quando este assunto cair no seu edital. Vamos começar então com a primeira questão. Questão número 1 da banca FCC. As linguagens de programação como Java e C Sharp têm seus códigos-fontes transformados em uma linguagem intermediária específica de cada linguagem, que será interpretada pela máquina virtual da linguagem quando o programa for executado. Questão adaptada, e aí você vai dizer se está certo ou errado, né? Perceba que é uma questão aí de 2019, bem recente, cobrando aí da banca FCC no concurso TRF quarta região. Quando nós vamos avaliar aqui, nós percebemos que a questão ela faz meio que uma comparação da linguagem Java com a linguagem C Sharp no que tange a compilação e execução de código. E aí lembra que eu falei no curso de Visual Studio que nós tínhamos o componente CLR, que é o Common Language Runtime, que ele é bem semelhante à JVM da linguagem Java. Qual que é o papel dele? Ele vai traduzir um outro componente que é o CIL, que é o Common Intermediate Language. Ele vai estar traduzindo o código para o interpretador e o compilador do C Sharp, e quando chegar no compilador, o CLR, o Common Language Runtime, ele vai estar executando e traduzindo aquele código para que ele possa ser executado no compilador do C Sharp. Assim também como a JVM faz com os códigos em Java. Então nesse caso aí, a questão ela pergunta, né, será interpretada pela máquina virtual da linguagem quando o programa for executado. Eu falei para vocês que o CLR é como se fosse a máquina virtual Java aqui na plataforma da Microsoft, no caso C Sharp e .NET. E como a gente sabe que o C Sharp utiliza bastante o framework .NET, que possui mais de 4.000 linhas de programação, nesse caso a questão número 1 está correta. Vamos à questão número 2, também de 2019, da banca VUNESP. No C Sharp, a coleção hashset, letra A, mantém os dados ordenados. Letra B, somente permite a remoção do último elemento adicionado à coleção. Letra C, somente permite a remoção do primeiro elemento da coleção. Letra D, não pode ser acessado usando o link. E letra E, não permite a inclusão de elementos duplicados. Vamos analisar então com base nessa coleção hashset. A letra A mantém os dados ordenados. Está errado, né? Ela pode manter os dados ordenados desde que você utilize um determinado método para isso, mas por padrão ela não mantém os dados ordenados. Letra B, somente permite criar a remoção do último elemento adicionado à coleção. Também está errado. A gente pode estar adicionando no início também, ou adicionando por meio de um índice, e eu posso colocar isso aí em qualquer local aí da nossa hashset, né? No caso da nossa coleção. Letra C, somente permite a remoção do primeiro elemento da coleção. Também está errado, né? Eu posso remover do último, ou posso remover por meio de um índice. Então, não há essa precariedade de remover apenas do início ou do último elemento. Então, a letra B e a C estão erradas. A letra D, não pode ser acessado usando o link. Também está errado, né? O link seria um recurso do C Sharp que praticamente interopera com várias coleções e estrutura de dados da linguagem C Sharp. Então dizer que o hashset ele não pode ser acessado usando o link está errado. E vai sobrar para a gente a letra E, não permite a inclusão de elementos duplicados, que é uma característica primordial aí dessa coleção hashset. Portanto, quando se utiliza hashset, não é permitido incluir elementos duplicados. Um elemento que já foi criado, ele não pode ser duplicado utilizando a coleção hashset. Portanto, a questão número 2 é a letra E. E aí a gente pode até fazer uma exemplificação aqui, que o hashset é muito bom para incluir dados primários, né? Então, um dado que você não precisa ou que não vai ter necessidade de duplicar ele posteriormente, como CPF e algumas informações ali que vão ser únicas, você pode muito bem utilizar a coleção hashset. Questão 2, gabarito, letra E. Questão número 3, da banca FGV.
sabendo-se que a variável path contém o endereço completo de um arquivo de texto e que a variável x foi declarada como string, analise o código C# a seguir. Temos o código da variável x igual a file, class file, .read alt text e o path, que nada mais é do que o caminho completo do arquivo texto, né, que a questão trouxe aqui em cima. Assinale a opção que apresenta o efeito desse trecho quando executado. Letra A, a leitura completa do referido arquivo para a variável x. Letra B, a leitura da primeira linha do referido arquivo para a variável x. Letra C, a leitura de cada uma das linhas do referido arquivo para a variável x, que é convertida para string array. Letra D, a comparação do conteúdo da string x com o conteúdo completo do requerido arquivo. Ou letra E, a cópia completa do referido arquivo para um outro, nomeado de acordo com o conteúdo da variável x. Vamos então fazer uma rápida análise, né? Primeiramente, a questão fala que x aqui se refere a uma variável do tipo string, enquanto que path, uma variável que vai conter o endereço completo de um arquivo texto, né? Que endereço é esse, né? Não é apenas o arquivo. Então imagina que eu estou colocando esse script aqui, vamos pensar aqui nos documentos, né? A parte de documentos, porém o meu arquivo de texto ele está em um outro diretório. Vamos pegar como exemplo um diretório que eu criei dentro do disco C. Então perceba que o script está num diretório e o arquivo está em outro. Então nesse caso eu não posso passar apenas o nome do arquivo e a extensão dele. Eu tenho que passar o path, que é o endereço completo do arquivo de texto, que ele vai conter o diretório em que o arquivo está, o nome do arquivo e a sua extensão, né? No caso .txt. Isso é o path. Com base nisso, nós temos aqui o código x igual a file, né, class file, .read alt text. Então aqui, se você sabe um pouco de inglês, você consegue matar a questão, né? Read all, leia completamente o texto, né? A partir de um arquivo de texto, no caso que é o path. Então, quando vamos aqui à letra A, fala que a leitura completa do referido arquivo para a variável x. Então perceba, o file.read alt text, ele realmente vai estar lendo totalmente o arquivo de texto, que vai estar dentro desse path que eu vou estar passando para ele. Porém, o que está acontecendo aqui? Eu estou pegando o resultado disso e atribuindo a variável x. Como é que eu sei que eu estou atribuindo? Pela questão da utilização aqui do operador igual. E aí eu falei para você, não se esqueça, né? Quando tiver apenas um igual, é atribuição, atribuindo algo para uma determinada variável. Quando tiver dois iguais, aí a gente está comparando o conteúdo, tá certo? Como tem apenas um igual, então estamos atribuindo o resultado disso para a variável x. Portanto, a letra A está correta. Vamos analisar a letra B. A leitura da primeira linha do referido arquivo para a variável x. Não, né? A gente viu que o read alt text ele vai ler totalmente o arquivo de texto. Então a letra B está errado. Letra C. A leitura de cada uma das linhas do referido arquivo para a variável x, que é convertida para string array. Perceba que até pode haver essa conversão, mas talvez não foi apresentado aqui na questão, né? Na questão está apenas mostrando x igual a file.read alt text. Então não tem nada de conversão aí para string array. Nesse caso a letra C também está errado. Letra D. A comparação do conteúdo da string x com o conteúdo completo do referido arquivo. Olha só aqui aquela questão do igual e dois iguais, né? A letra D fala que é a comparação do conteúdo da string x com o conteúdo completo do referido arquivo. Errado, né? Porque nós temos apenas um igual que representa a atribuição. Se tivéssemos dois iguais, aí sim seria a comparação. Letra D errado. E letra E, a cópia completa do referido arquivo para um outro nomeado de acordo com o conteúdo da variável x. É errado também, né? O igual aqui ele não representa cópia de uma coisa para outra. Ele representa a atribuição de um valor para uma variável, que no caso o valor do file.read alt text path para a variável x. Portanto, letra E está errado, gabarito da questão número 3, letra A. Questão número 4, banca FCC. Herança e interface são conceitos da orientação a objeto que permitem, respectivamente, a reutilização de código e o estabelecimento de contratos de obrigatoriedade na implementação de certas funcionalidades. Em C#, letra A, métodos declarados em uma interface só podem ser públicos
ou protegidos e não podem possuir implementação. Letra B. Para declarar que uma classe chamada pessoa jurídica implementa uma interface chamada itributável, utiliza-se o comando public class pessoa jurídica, implemente itributável. Letra C. Interfaces são mais complexas do que classes, já que necessitam de atributos e métodos com implementação e sintaxe diferenciada. Letra D. Herança múltipla, que é quando uma subclasse é filha de mais de uma superclasse, não é suportada, porém cada classe pode implementar diversas interfaces diferentes. E letra E. Para declarar que a classe chamada funcionário é da classe pessoa e implementa a interface itributável, utiliza-se o comando public class funcionário extend pessoa, implemente itributável. Vamos analisar aqui então a questão número 4, né? Então a questão número 4, ela cobra dois conceitos fundamentais da orientação a objeto, que é herança e interface. Então, no C#, ele pergunta, letra A, os métodos declarados em uma interface só podem ser públicos ou protegidos e não podem possuir implementação. Está errado, né? Ele pode ser também privado ou pode ser também internal ou protected internal, né? Que são outros modificadores de acesso que estão disponíveis aqui na linguagem C#. Portanto, dizer que os métodos podem ser apenas público ou protegido está errado. Eles podem ser também internal ou protected internal também. Portanto, a letra A está errado. Letra B. Para declarar que uma classe chamada pessoa jurídica implementa uma interface chamada itributável, utiliza-se o comando public class pessoa jurídica implementes itributável. Aqui é para a gente saber se o candidato sabe como que funciona na prática a herança e interface. E eu falei para vocês durante o curso aqui de C# que tanto a herança quanto a implementação utiliza-se o operador . Então nesse caso como é que ficaria, né? A classe aqui pessoa jurídica, ele vai implementar a interface tributável. Ficaria então public class pessoa jurídica itributável. Não temos essa palavrinha-chave aqui implementes para interface como tem no Java e nem o extend para herdar uma classe de outra como tem no Java também. A única coisa que vai ter é o . Então seria public class pessoa jurídica itributável. Letra B está errado. Letra C. Interfaces são mais complexas do que classes, já que necessitam de atributos e métodos com implementação e sintaxe diferenciada. Perceba que é o oposto, né? Na verdade é a classe que é mais complexa, pois elas vai ter atributo, métodos e vai ter implementação também. Na interface a gente vai ter apenas declarações de atributos e declarações de métodos. Não teremos implementação nenhuma. Portanto, a letra C está errado. Letra D. Em C#, a herança múltipla, que é quando uma subclasse é filha de mais de uma superclasse, não é suportada. Porém, cada classe pode implementar diversas interfaces diferentes. Perceba que a questão está correta, né? A herança múltipla aqui no C# ela não tem a implementação ainda. Qual que é a alternativa? É você utilizar uma classe que pode implementar diversas outras interfaces, tá certo? Essa é uma ideia para contornar a herança múltipla, pois esse recurso não é contemplado na linguagem C#, assim também como não é contemplado em outras linguagens como a linguagem Java. Letra D está correto. E letra E, para declarar que a classe chamada funcionário é da classe pessoa e implementa a interface tributável, utiliza-se o comando public class funcionário extend pessoa implementes itributável. Errado, né? Eu falei para você que a palavra implements e extends não são previstas aqui no C#. Nesse caso ficaria como? Eu tenho a classe funcionário, ela vai herdar de pessoa e vai implementar itributável. Então seria public class funcionário, herda de pessoa, então pessoa e implementa a interface tributável. Então public class funcionário, pessoa, vírgula e tributável. Tá certo? Dessa forma, o interpretador C#, o compilador, ele vai entender que a classe funcionária vai estender pessoa, ele vai saber que pessoa é uma classe e vai saber que tributável é uma interface e vai estar implementando ela também. Portanto, a letra E está errada, pois não temos a palavra extend, muito menos implementos aqui no C#. Logo,
O gabarito da questão número 4 é a letra D. Questão número 5. Outra questão também da banca FCC. Um auditor está trabalhando junto com uma equipe de desenvolvimento de uma aplicação em C# que necessita de uma estrutura capaz de armazenar diversos objetos de um tipo de classe específico, de tal forma que seja facilitada a adição, consulta e remoção de elementos. Para tal, a equipe optou pelo uso da lista abaixo. Então, nós temos aqui uma lista de pessoa. Faremos a instanciação dessa lista de pessoa também. E eu vou ter 3 instâncias, que é P1, P2 e P3. P1 em pessoa jurídica, P2 em pessoa física e P3 em pessoa jurídica também. Posteriormente, eu vou estar adicionando as 3 referências, P1, P2 e P3. Para percorrer os elementos desta lista, obtendo cada objeto do tipo pessoa, utiliza-se o comando. Letra A, forIt pessoa P em lista. Letra B, for int índice igual a 0, índice menor ou igual que lista.length, 2 ponto e vírgula, índice mais, e aí abre chaves, fecha chave, lista.get pessoa P. Letra C, while pessoa P from lista. Letra D, for int igual a 1, e menor ou igual a lista.length e mais, e abre e fecha chaves, lista.getAdd pessoa P. E por último, letra E, forIt get pessoa em lista. E aí abre e fecha chaves. Então perceba a questão número 5, ela está cobrando aqui o conhecimento da iteração de elementos dentro de uma lista. Então a letra A, ela fala que é o forIt pessoa P em lista. Eu falei para vocês do forIt que ele serve para estar iterando e percorrendo valores entre diversas estruturas, uma lista, um array, por aí vai, em que você coloca o in, ele vai estar informando de onde que você quer buscar os valores. Nesse caso eu estou informando que eu quero buscar de lista, que no caso é a nossa lista que a gente declarou, e vou pegar tudo que tiver de lista e vou jogar onde? Em P, e P é referência aqui para a classe pessoa. Portanto, a letra A está perfeitamente correta e ela vai ser o nosso gabarito. A letra B, perceba aqui que o erro vem ser, ele coloca o for aqui que está, de certa forma, bem implementado, né? O for índice igual a 0, variável inteira em índice. Condição de parada, enquanto que o índice for menor ou igual ao tamanho da lista. Tá tranquilo. E terceiro parâmetro aqui é o incremento de índice. Aí o erro aqui vem ser o lista.get pessoa P. E aí a gente se pergunta, esse pessoa P ele tirou de onde, né? Nós não temos nada de pessoa P nesse caso. Portanto, aqui a letra B está errada. Eu teria que fazer a verificação do nosso índice propriamente dito e não de pessoa P. A letra C, while pessoa P from lista, está errado também, porque nesse caso aqui eu teria que estar utilizando a palavra-chave in, né, e não a palavra from aqui para o while, então está errado. Letra D, for int igual a 1 e menor ou igual a list.length, condição de parada. Terceiro parâmetro, incremento, e coloca agora list.getAdd pessoa P. Mais uma vez também está errado, né? Eu teria que fazer a condição aqui baseada na minha variável que eu estou iterando, que é a variável i. E por último, letra E, forIt get pessoa em lista. O único erro aqui do forIt é esse get, né? Não precisamos do get, poderíamos colocar muito bem pessoa e aí colocar uma referência em lista, né? Faltou também aqui a nossa referência, como nós temos na letra A, pessoa P, né? Então, tudo que tiver em lista vai ser jogado aqui para a referência P da classe pessoa. Portanto, questão número 5, uma questão bem tranquila, que trata aí da iteração de valores em uma lista, tem como gabarito a letra A, uso corretamente aí do forIt. Questão número 6. Em relação à sobrecarga de operadores em C#, é incorreto afirmar. Letra A, os operadores são declarados públicos. Letra B, os operadores são declarados estáticos. Letra C, os operadores não são polimórficos e não pode utilizar os modificadores virtual, abstract, override ou sealed. Letra D, os operadores apresentam a ausência do parâmetro diz oculto. Ou letra E, a precedência e a associatividade dos operadores sobrecarregados são redefinidas pelo programador. Perceba aqui, está trabalhando de sobrecarga de operadores e ele quer saber a exceção, né? Ele pergunta, é incorreto afirmar. A letra A, os operadores são declarados públicos.
correto, né? Porém, como a questão quer o incorreto, a letra A está errado. Letra B, os operadores são declarados estáticos, também está correto. Porém, como a questão quer a exceção, não vai ser o gabarito, né? Vamos à letra C. Os operadores não são polimórficos e não podem utilizar os modificadores virtual, abstract, override ou sealed. Exatamente isso, né? Mas como a questão está perguntando a exceção, a gente não pode marcar ela, né? Vamos então para demais. Letra D, os operadores apresentam ausência do parâmetro disoculto, também está correto, né? Porém, como não é a ausência que não é a exceção, não vai ser o gabarito, né? E vamos à letra E. A precedência e a associatividade dos operadores sobrecarregados são redefinidas pelo programador. E aí perceba que como está errado isso aqui, é a exceção da questão, portanto o gabarito vai ser a letra E. Questão número 6, então, gabarito, letra E. Finalizamos esta aula neste momento, respondemos aqui 6 questões. Te vejo na próxima aula para a gente dar continuidade aqui a essa bateria de questões. Até a próxima aula.